Mesa redonda com um debate de motoristas de aplicativo que são candidatos a vereadores. Estamos aqui hoje com vários motoristas de aplicativo candidatos a vereadores pelo Brasil e vamos levantar alguns temas que são importantes na pauta dos motoristas de aplicativo. Vou começar uma apresentação rápida aqui, então vou começar por mim. Marlon Luz, São Paulo, número 15123, e seguindo aqui para a direita. Isso aí. Pessoal, amigos do Guerra, Curitiba, Paraná, o único que representa o motorista de aplicativo lá. Número 55190. Robson Gomes, de Piracicaba, interior de São Paulo. Junto com meu grande amigo Ronier Mota, nós somos mandato coletivo, né? Mandato coletivo na cidade de Piracicaba, número 70190. Duda Masp, candidato por Guarulhos, número 35555. Ian Rocha, da cidade de Belo Horizonte, pelo número 35888, mesmo partido do Dudão aqui, vamos junto representar os motoristas. Eudes Bahia do Uber, de Ferrari Vasconcelos, número 10500, a representação dos motoristas de aplicativo na cidade. Tassiano Rocha, Mesquita, Rio de Janeiro, é o único lá concorrendo que realmente representa a categoria com o número 70123. Ângelo Coupe, do Projeto Mais Vida, número 15012, de Santo André. Renata Boaventura, de Mogi das Cruzes, representando o motorista aplicativo lá. Única mulher ali no meio muitos homens ali, levantando a voz das mulheres também, com o número 28123. Isso aí, fala galera. Denis Moura, do Rio de Janeiro, número 15155. Paulo Xavier, Belo Horizonte, 25007, representante há 7 anos dos motoristas em Belo Horizonte. Show de bola. Feitas as apresentações, pessoal, situação atual dos motoristas de aplicativo. O que vocês entendem que está de mal a pior, ruim, e que deve ser uma pauta a ser levantada com a eleição de... Eu sei que aqui vários vão ser eleitos, se possível todos, né? Mas como que vocês acham que dá para trabalhar como vereador em relação à situação atual dos motoristas de aplicativo? Vamos ressaltar os problemas aqui. Quem quer começar? Acho que o primeiro ponto, seguindo até o que a gente já conversou várias vezes, é a questão de cadastrar os motoristas. A prefeitura, o município precisa saber quantos e quem são os motoristas de aplicativo. É como se você dá uma festa, você tem que saber o dia, a hora e os convidados, quantos convidados vai na festa. A cidade não sabe quantos convidados tem, não sabe quantos motoristas tem. E aí a gente não sabe se tem motorista de mais, se tem motorista de menos, aonde eles rodam, quanto eles gastam do viário público ali. Então acho que o primeiro ponto é criar um cadastro fora dos aplicativos que se negam a dar o cadastro para os motoristas de aplicativo, o município cadastrar esses motoristas. Sem custo de preferência, uma coisa leve, online, que o cara vai lá e se identifica. Sou motorista de aplicativo. E a gente, como vereador, vai saber quem são os motoristas e vai ter ações pertinentes aos motoristas de aplicativo. Em Belo Horizonte, a gente vê o seguinte, a cidade ela parece que é inimiga do motorista. Eu acho que é até uma realidade da maioria das cidades, né? O Belo Horizontino, ele já aderiu ao aplicativo. O motorista, a cidade funciona, o aplicativo que é uma beleza. Porém, a cidade não é preparada para o motorista. Nós não temos ponto de embarque, desembarque. Os órgãos municipais, eles parecem ser inimigos do motorista. Então nós temos lá a guarda municipal, que é uma guarda que só fica punindo o motorista o tempo todo. E a gente não tem ali uma condição, uma estrutura para grandes eventos e para embarque e desembarque e outras demandas, por exemplo, porta de shopping, rodoviária. Então a cidade ela precisa ser amiga do motorista. E aí, dentro da Câmara Municipal, a gente quer transformar essa Câmara, esse gabinete que a gente vai ter ali, se Deus quiser, na casa do motorista por aplicativo. Lá em Mogi foi implantado um Conselho Fiscal de Mobilidade Urbana, onde abriu a margem para os motoristas de aplicativo, né? Os representantes escolhidos pela classe para estar participando lá e tendo esse direto com a prefeitura e com os secretários de lá. Tanto que desde quando foi aberto esse Conselho Fiscal de Mobilidade Urbana, eu participo de alguns grupos dentro da cidade, né? E todas essas demandas dos motoristas de aplicativo, né, por ser o presidente de uma associação, todas essas demandas eu mando para a secretaria. E desde então, desde quando eu comecei a atuar lá dentro do Conselho Fiscal de Mobilidade Urbana, eu estou trazendo muitas coisas, benefícios que antigamente o motorista não tinha. Principalmente, o motorista precisa reconhecer as leis de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Porque não é só fazer um projeto de lei se ter respaldado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Né? Então não é criar por criar,
e depois cair por terra, né? A questão é fazer coisas concretas e em cima da verdade, das leis que a gente necessita. Então, lá em Mogi, o que está acontecendo? Os motoristas, eles colocam as críticas dentro do grupo, aí a gente conseguiu um ponto de embarque e desembarque. Mas o ponto de embarque e desembarque não é exclusivo para os motoristas de aplicativo, porque vai contra o Código de Trânsito Brasileiro. Então tem que ter essa coerência no meio de nós, essa transparência e mostrar para eles que não é só criar. E sim trazer eles para perto, dizer assim, olha, se for feito um ponto de embarque e desembarque para a população, nós que somos os motoristas, que não tem como saber quem são eles, a gente vai ter esse benefício indiretamente e vai nos respaldar. Então isso está tendo muito em Mogi, graças a Deus, né? Junto com a secretária lá da cidade, que é a Miriam. Então ela está ouvindo muito a gente, por ser mulher também na cidade, e olha que é difícil ter uma secretaria de mobilidade urbana, né? Se eu seja um homem, mas lá tem mulher, então a gente está jogando junto. Então está tendo essa facilidade para os motores de aplicativo na cidade, coisa que não existia em outros anos. Não. E agora com essa visibilidade, que seria interessante colocar em cada cidade de vocês, porque tem aonde eles reclamar, não só com os vereadores, mas também dentro do conselho ter essa participativa, entendeu? Eu quero até aproveitar a fala do Denis em relação a esse cadastramento do motorista e o que você está falando aí, porque eu vejo o seguinte, o Duda até me abriu os olhos em relação a isso, por isso eu acho tão importante essa mesa de debate, onde a gente compartilha todas as informações, né, para poder melhorar a cidade da gente. Ele falou uma coisa sobre que eu já passei até em podcast sobre tipificação de crimes. O motorista precisa ser visto. Então não adianta, quando a gente trata de segurança, por exemplo, o reconhecimento através do cadastramento, fazer uma tipificação de crimes, o que é? Quando uma pessoa é assaltada na rua, é a mesma coisa que você assaltar um motorista de aplicativo, não tem diferenciação. Como é que nós vamos trabalhar com segurança, sendo que você não sabe a estatística do motorista, quantos são assaltados, quantos são sequestrados, quantos são roubados? Então, para a gente poder até criar um projeto de lei, primeiro nós temos que tipificar o crime, para poder separar com um artigo com o motorista de aplicativo, e ali a gente consegue trabalhar, que entra no que você falou, Denis, a questão do cadastro do motorista e tudo saber mais. Quem são as pessoas, a gente saber quem são, quantos são e, acima de tudo, né, profissionalizar, como ele colocou. Profissionalizar. Se não tiver uma profissionalização, e é um exemplo que a gente sempre repetiu, né, se o indivíduo for pintar uma casa e ele não for profissional, beleza, você paga lá um trocado para ele, você dá uma gorjeta. Se você chama um profissional, ele mede, ele levanta, ele faz um orçamento e ele pode cobrar um preço adequado. Sabe? Então, assim, tem que profissionalizar. E a profissionalização passa a reconhecer quem são, dar o treinamento, dar segurança, e aí a gente consegue chegar numa coisa que parece impossível e que é uma necessidade, parece impossível para o município, né? Para o vereador, mas é uma gigantesca necessidade do motorista, que é mexer nos valores. Porque aquilo que a gente entrega com mais valor, a gente tem argumento para receber mais valor. Então, quando fala, um vereador não pode mexer em valores, não posso obrigar o Uber a pagar mais caro, o Ventolar vai pagar mais caro, né? Pagar melhor para a gente, mais caro ou melhor para a gente, mas eu posso oferecer um trabalho de mais qualidade, que tem um reconhecimento maior. Essa questão da segurança... Pegando o gancho da segurança aqui do Ian, uma pauta atual que é muito antiga também é a segurança dentro dos carros, né? É uma situação que recentemente a gente teve em Curitiba uma motorista mulher que foi espancada, estuprada, entendeu? E quase perdeu sua vida. A gente briga desde 2016, eu e o Mário compôs a Associação AMASP, a gente sempre está na luta pela selfie do passageiro. Eu acredito que esse conjunto de candidatos, chegando no objetivo que é se eleger, nós vamos criar uma energia muito forte na qual podemos confrontar de igual para igual as empresas, reivindicando e solicitando tudo que nós lutamos desde lá de trás até hoje que não tivemos êxito, tá certo? Marlon realizou a CPI dos aplicativos, teve uma grande energia aqui em São Paulo, porém em outros lugares estão desamparados. E através de todos os candidatos aqui nós conseguimos ter essa energia. Então eu acredito que é de suma importância que todos se dediquem nas suas candidaturas, os motoristas prestem bastante atenção, foquem nos nossos candidatos e assim a gente chegar no objetivo para que se crie uma frente parlamentar dos vereadores, dos motoristas de aplicativos nível Brasil, na qual a gente vai ter uma aliança nacional até mesmo para combater as questões lá em Brasília que está acontecendo. E a questão da segurança, só complementar rapidinho, eu já fui assaltado 2 vezes, então eu sei o que significa isso. Quando eu fui assaltado, eu entrei na estatística como qualquer assalto.
E quando a gente começa a entender que, quando a gente faz uma tipificação de crime, que é o que você falou, começa a separar o motorista, a gente, como vereador, consegue criar projeto de lei para o motorista, tá? E Sim, eu gostaria só de falar sobre isso aí, essa tipificação do crime, né? É importante falar assim, que a gente escuta muito assim, o vereador não é uma pauta para o vereador, é para o Estado ou para o federal, mas sim, nós como vereadores temos condições de ser representantes dos motoristas até nessas pautas estaduais e nacionais. Essa da tipificação, ela já existe em Belo Horizonte, foi implantada por mim em 2019, tem aqui ó, foi em agosto de 2021, então em Belo Horizonte já existe a estatística do motorista por aplicativo, então a Sejusp, que é a Secretaria de Segurança do Estado, implantou isso e através de um pedido que eu fiz lá junto ao Estado, então mesmo sem mandato, eu consegui implantar essa tipificação. Eu acho que talvez Belo Horizonte seja o Estado de Minas Gerais, na verdade isso não é de BH, é do Estado, porque é uma decisão estadual, é o único estado talvez que já tem essa tipificação. Então um crime contra o motorista, ele não cai numa vala comum. O motorista lá tem estatística já, e isso ajuda muito. Isso aqui eu trouxe até uma reportagem aqui, posso passar para todos, já com essa estatística de diminuição, né, de crimes contra o motorista e tal, depois da implantação e assim, dessa o porquê da estatística, né? Existem as delegacias especializadas. Então, um crime contra motorista de ônibus, vamos fazer uma ação de uma delegacia especializada naquele segmento, vamos fazer uma investigação. Um crime contra taxista já é a mesma coisa, por que não um crime contra motorista de aplicativo? Uma coisa que você falou que eu achei fundamental é que mesmo a gente como vereador, a gente consegue interferir no Estado e no governo federal. A prova está aqui o Marlon, eu tive o prazer de acompanhá-lo em várias pautas. Todo mundo dizia, é impossível mexer no aeroporto, o aeroporto é uma área federal. Tá aí. Lembra? A gente foi lá, o Marlon botou, eu nunca vi isso na vida, eu tenho que falar, porque ele botou Uber 99, tudo quanto é aplicativo na mesa, a Secretaria de Transporte, o dono da concessão, o responsável do aeroporto e ele era o vereador. Então assim, a vontade política, isso é muito importante, entendeu? Essa vontade política é fundamental. Fazer um comentário aqui, uma coisa que eu percebo e que eu acho que há 4 anos atrás, quando eu fui eleito vereador aqui na cidade de São Paulo, mudou na cidade de São Paulo, é que o município parou de ser inimigo do motorista de aplicativo. São Paulo não é mais inimigo. Antigamente, antes da gente ter o mandato, São Paulo era inimigo do motorista. E eu percebo que no Brasil todo, o município é inimigo do motorista de aplicativo. Então, só por essa razão, eu acho que você que está assistindo aí, tem que eleger um vereador na sua cidade, um vereador que seja motorista de aplicativo e que lute pelo motorista de aplicativo para o município parar de ser inimigo. Mudar essa imagem. Deixar de ser, o município deixar de ser inimigo do motorista de aplicativo e o município passar a trabalhar a favor do motorista de aplicativo. Porque hoje, o que mais se reclama na cidade de São Paulo não é do município, muito pelo contrário. O município, através do nosso mandato, tem feito coisas espetaculares para o motorista. O que se reclama é dos próprios aplicativos, da Uber, da 99, das injustiças, dos banimentos, ou dos preços, do radar de viagens, enfim, do seu preço, de diversas coisas que estão sendo reclamadas. Coisa que agora a gente está trabalhando justamente na questão de legislação. Marco, primeiro eu quero agradecer, que graças a você que está tendo a união de todos os motoristas no Brasil. Sim. Com certeza. Se não fosse o Marlon, quero deixar bem claro isso, o Marlon ser humilde e juntar todos nós. Ninguém que vota nele, a gente de outra cidade, ele não está fazendo isso para ganhar voto. Ele está fazendo isso para o Brasil, aqui ninguém que vota nele. Eu posso falar por todos nós somos gratos a você, por tudo que tem feito por nós em Brasília, aqui em São Paulo, e você é um modelo para todos nós no Brasil. Então eu queria deixar claro esse agradecimento ao Marlon e também, reforçando o que o Duda falou, vamos com certeza absoluta eleger no mínimo 10 motoristas no Brasil, no mínimo. 15, 1, 2, 3, Marlon outra vez. Tá? Então, pessoal, precisamos se esforçar muito nas nossas campanhas, precisamos pedir voto para todos os motoristas de aplicativo.
Os motoristas já estão entendendo em nossas cidades que eles têm que votar em motorista de aplicativo. Existem cidades que dá para fazer 2 candidatos, existem cidades que dá para fazer um só. Mas o importante é a gente se eleger e um motorista tratar bem o outro motorista. Temos que nos respeitar. A partir daí a gente vai conseguir muitas coisas. Eu vi que todos falaram um pouco do município de vocês. Então eu quero aproveitar e falar um pouco também de Curitiba. Curitiba já existe o cadastro do motorista. Curitiba já existe um decreto desde o começo. Curitiba o carro pode ter no máximo 7 anos. A carteirinha da URBS, que é o nosso órgão, vale por 2 anos. O Marlon abriu esse espaço. Nós como candidatos estamos lutando, estamos fazendo o que é possível, né? Para os municípios poderem, para os motoristas do município poderem entender o que a gente tem feito, o trabalho que tem sido feito. Eu falei, e nessa eleição, nós vemos que muitos motoristas ainda, nossa categoria é muito unida por várias pessoas, vários estados e municípios, mas muitos motoristas não estão agregando ainda, eles não acreditam no que está acontecendo. Muitos não botam fé no que está acontecendo para fora, muitos não têm nenhum conhecimento. E eu falei para o Denis ontem, Denis, o medo é o seguinte, vamos continuar essa força, caso não sejam eleitos as outras pessoas? O Marlon veio, o que aconteceu? Eu tiro o chapéu para ele, pro Duda, porque eu falo assim que foi um crescimento, uma área que ele nunca trabalhou, não sabia onde ele estava se metendo, teve que mudar muita coisa. Como a gente tem feito em Piracicaba também, nós nunca quisemos entrar para a política, entramos para a política porque para continuar defendendo o motorista, né? Queria falar pro pessoal assim, eu não quero saber, eu sei que nós não colocamos você aí. Então não foi nem um pedido, foi uma defesa, nós queríamos defender o motorista. Nós somos motoristas. Eu falo assim, nós vamos continuar defendendo a categoria. Eu falava, a preocupação é essa. Isso não entrar o suficiente. Eles falou ainda, falou assim, não se preocupe. Entrando ou não, nós vamos continuar a nossa luta. Sim, foi o que aconteceu em outras eleições. Pessoal, só concluindo, Curitiba existe um representante de motorista aplicativo, sou eu. Não tem vergonha de falar, sou representante do motorista. E todos os projetos de lei que iam entrar na Câmara e forem aprovados, vai beneficiar toda a sociedade. Porque o motorista aplicativo, ele tem uma família pelas costas. Ele tem uma esposa que é enfermeira, uma esposa que é empregada doméstica, uma filha que faz faculdade. Então a gente vai melhorar a vida do motorista aplicativo dentro de nossas cidades. Pode ter certeza disso. Por exemplo, eu vou lá e faço um projeto de lei que antes de multar o motorista tem que dar 2 notificações. Vai beneficiar a todos, até quem não é motorista aplicativo. A todo cidadão da minha cidade que tem um veículo, ele vai ser beneficiado graças a um representante de um motorista aplicativo. Então, não deixe de ser representante dos seus motoristas, tá? Nós vamos ser, dentro das câmaras de vereadores, os únicos que de fato defendem a categoria. Em muitos municípios existem os defensores do táxi, e os caras são firmes com os taxistas, e eles se reelegem. Lá em Curitiba tinha um que estava indo para o 10º mandato, ele faleceu infelizmente, entendeu? Na eleição passada, em 2000, ele estava indo para o 10º, todos os políticos só com táxi. Todos os políticos que foram eleitos pelo táxi são um exemplo de como os táxis melhoraram ao longo do tempo por causa dos políticos do táxi. Então, vamos fazer a mesma coisa, votar em motorista de aplicativo para representar. Então, pessoal, não tenham medo, não tenham receio. Nossa classe é a maior que existe no mundo. Só em Curitiba são mais de 45 mil motoristas e eu preciso apenas de 6 mil votos para me eleger. E eu tenho certeza que eles vão votar em peso em mim e eu vou ser o mais votado do partido em Curitiba. Eu quero acrescentar uma coisa que você falou, Guilherme, que eu acho super importante. A questão da representatividade. O que acontece? Em 2018, 2019, lá em Belo Horizonte, tentaram implementar uma regulamentação municipal terrível. E eu estive na Câmara, eu tenho foto até no jornal O Tempo, na época ali, e tudo, participando ali daquele negócio e tudo mais. E eu lembro que eu procurei alguns vereadores e 2 deles ofereceram total apoio. Ainda mais quando descobrem que você é influência, que você tem mídia, esse tipo de coisa, os caras falam, não, tô com você, vamos junto, e etc. Abraçou a causa. E na hora de votação é facada nas costas. Então representante legal é motorista, vota em motorista. Quem vai preocupar com a sua causa de verdade é só quem sente na pele o que é isso aqui. Por isso é tão importante você falar, motorista precisa do representante de motorista, taxista teve representante taxista e tudo evoluiu como vocês falaram. Agora é a nossa vez. Preciso avançar um pouquinho no tema, certo? Porque a gente está com uma listinha de temas aqui. Mas antes gostaria de dar um destaque aqui, chegou um pouquinho atrasado na reunião aqui. O Elias de Rio Claro, da cidade de Rio Claro, nosso candidato aí também. Então seja bem-vindo, Elias. Faça uma apresentação rápida aí para a câmera ali. Obrigado, Marlon, a todos os amigos. Eu sou Elias Custódio de Rio Claro, está aqui com o André também da Almark.
A gente está lá já há 4 anos com a associação. Parabenizar você pela iniciativa e do nosso compromisso até com os projetos futuros. O meu número é 55444. Lá a gente tem essas dificuldades mesmo que vocês estavam falando aqui. Né? Lá a gente tem um presidente da Câmara que é ligado aos motoristas de táxi, então o cara já está para o 7º mandato, então eles avançaram muito, sem entrar em competição, mas olhando tanto que eles avançaram e as dificuldades que nós passamos e não avançamos, né? A ponto de levar 3 anos para a gente conseguir colocar uma vaga de embarque e desembarque, porque estava recebendo multa. Conseguimos agora, há cerca de 1 mês, após 3 anos e pouco de batalha, vamos assim dizer. Então a gente sabe da importância de termos políticos representantes, alguém ligado mesmo de verdade à classe, né? E como também algumas outras pessoas falaram, a importância de nós termos outros meios também para fortalecer nos votos. Cada cidade vai ter alguma característica. Eu já fui candidato a vereador, tive 1.068 votos, fui o 14º mais votado, então entrou uma pessoa com 700 votos por conta de coligação, enfim. Mas agora a gente está mais fortalecido, temos a convicção de que vamos ampliar, né? Então, com o seu apoio, com o seu voto, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá e vamos ter um representante pela classe, alguém que vai lutar e vai somar também com todos vocês, estou à disposição também para aprender. Show de bola, Elias. E é legal, eu vou pegar aqui o gancho do próximo tema, né, já que ele falou ali também, e acho que a ideia também é que vocês falarem sobre as experiências locais e iniciativas, né? O que já foi feito por você na sua cidade, o que já tem sendo executado, ou o que você vê que dá para ampliar. Vou começar um pouquinho aqui, falando de algumas coisas que a gente fez aqui. Acho que os pontos de apoio, uma invenção minha em 2017, que tem se espalhado por todo o Brasil, e eu acho que sempre ganha mais força. Eu quero mais que tenha pontos de apoio em todo o Brasil. Recentemente, acho que eu estava na live, estava no resenha, que eu falei, e o Ministério Público do Trabalho, né, notificou São Paulo para saber se São Paulo estava fazendo pontos de apoio, né? Porque o Ministério Público do Trabalho está entendendo que é responsabilidade dos municípios fazerem pontos de apoio. E a gente já começou isso lá em 2017 de forma até privada, igual o Guerra também faz lá em Curitiba. Vamos chamar alguns destaques aqui também, né, do aeroporto de Congonhas, aí, uma iniciativa de parceria com o privado, com o público, onde a gente conseguiu melhorar ali a situação do motorista de aplicativo, ou até aqui a iniciativa da gente defender os motoristas de aplicativo sobre banimentos injustos. Então, foram algumas iniciativas que a gente fez aqui bem resumidamente, mas quero deixar aberto para vocês aí também poderem falar um pouquinho das iniciativas. Eu vou começar com o meu bem rápido, tá? Curitiba nunca foi feito nada a favor do motorista de aplicativo, 0. Tudo que foi feito é iniciativa minha para os motoristas de aplicativo. E eu nunca consegui nada na prefeitura. Também fiz ofícios, inclusive com o meu representante, que eu tenho um deputado estadual lá, também fez ofício, o deputado Luiz Fernando Guerra, também nem a pedido do deputado. Então, realmente, nós temos que ser vereador para conseguir alguma coisa dentro do município para nossa categoria. Na cidade de Piracicaba, nada de apoio para motorista até o momento. Tem nos ouvido, tem nos recebido a prefeitura, a Secretaria de Trânsito, mas efetivamente qualquer projeto, qualquer coisa feita para motorista de aplicativo não existiu. Então é por isso que é necessário e importantíssimo os motoristas de aplicativo elegerem os seus representantes, elegerem motoristas de aplicativo para que essa realidade realmente mude de fato. Tá? Porque até o momento, em Piracicaba, no interior de São Paulo, nada para motorista de aplicativo. É igual o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem um prefeito que é conhecido como prefeito dos taxistas, ele adora taxista. Fez agora lá no Rio, o que tinham tentado fazer aqui no passado, que você depois resolveu, junto ao ponto de parar os motoristas de aplicativo, botar umas vaguinhas de táxi, que nem tinha 5 vaguinhas aí perto da faixa, que você tirou, e eles agora puseram lá onde o motorista de aplicativo para deixar o passageiro pegar para deixar, né, no caso, no aeroporto Galeão, no aeroporto internacional, fizeram um ponto de táxi ali, sendo que na baia, que está rente à porta, já é o ponto de táxi. Então eles agora têm um ponto de táxi ali. Vale a pena a gente registrar aqui que é importante o exemplo que o Marlon deu ao ser eleito, né?
E quando veio a PL12, eles pensavam que o motorista de aplicativo era um boçal que não era organizado e que só tinha um cara que era um mentor, que pensava e que tinha capacidade. Mostramos para ele a nossa capacidade de união, de organização e fomos para cima de uma forma que fez com que o governo federal desse passos atrás para que nos ouvisse. Então é importante destacar, todo o projeto inicial, você deu o pontapé inicial, é claro, e é uma referência para os motores de aplicativo. Acho que todos têm que olhar para isso e botar em prática. E faltava o quê? Um pouco de coragem? Não, faltava a organização que aconteceu e mostramos agora com a PL12. O que a gente tem que fazer é ir para a rua com mais garra, com mais gana, com mais organização. E aproveitar esse momento que a gente está aqui unido, a gente está trocando informações. Mesquita, por exemplo, quando eu fui para Brasília, eu consegui fazer com que o prefeito de Mesquita me ouvisse. Tanto que a gente já está incluindo motores de aplicativo no plano de mobilidade lá. Ele fez questão de conversar comigo a respeito do plano de mobilidade e ele está ouvindo os pontos que a gente tem, que eu trouxe do Marlon, que eu trouxe do Dente, que eu trouxe do Paulo, que a gente está levando para a Mesquita. E isso é importante, porque a gente sabe o que é bom para a gente, mas o que é bom para o coletivo? Então a gente tem que ouvir o coletivo. Às vezes o que é bom em São Paulo. Vamos evoluir esse assunto então, vamos para a situação de regulamentação federal, PLP12. Sim. Né? O que vocês entendem que dá para melhorar, ainda existe a dúvida, derruba PLP12, toca outro projeto? Eu sou a favor de derrubar. Deixa eu só falar uma peculiaridade no tema anterior em relação a Guarulhos, que é muito importante. Guarulhos, o prefeito é o Guti, e o secretário de Guarulhos, o secretário do governo do prefeito, ele é o representante dos taxistas. O americano. E devido a isso, a Guarulhos é uma cidade que não andou em relação ao motorista de aplicativo. O que Guarulhos fez para o motorista de aplicativo foi criar uma regulamentação que traria até taxação anual. Tanto eu e o Marlon, na época ele ainda não era vereador, fomos para cima. Foi sancionado o decreto, tivemos que derrubar com uma ação judicial. Derrubando a ação judicial, o projeto de lei, o motorista hoje está com uma dívida. Você, motorista aplicativo, que se cadastrou no decreto do Guti, hoje você tem uma dívida de R$ 1.250 juntamente à prefeitura e nem está sabendo. Eu fiz esse levantamento e muitos motoristas confirmaram. Então o que acontece? A gente precisa entrar para renovar. O Guti esse ano está saindo. Nós temos um candidato a prefeito, que apoiamos a vereadora em 2020, que é o Lucas Sanches, na qual um projeto de lei que se tornou lei aqui em São Paulo, que é o direito de defesa do Marlon, eu e o Marlon levamos para o Lucas Sanches para ser sancionado em Guarulhos. Ele não andou com o projeto. Então a gente precisa ter a renovação, precisa colocar nossos candidatos para poder desenvolver as cidades em relação aos motoristas de aplicativos. E Duda, vale registrar, desculpa, é que assim, lá em Brasília, quem esteve em Brasília com o Marlon registrou isso. O vereador, ele é uma autoridade, então ele não pode ser ignorado, senão o rito é quebrado. Então eles não são loucos de fazer isso. Por isso que é importante a gente eleger os colegas como vereadores. Se um vereador incomodou, você imagina 30. A gente pega esse exemplo do Marlon. E outra, eu digo mais. Referente aos projetos, viu? Depois que entrou a questão do como poder concluir a questão do conselho, então a gente está trazendo bastante coisas que antigamente estava parado, estacionado, principalmente o ponto de embarque e desembarque. Então a gente está trazendo bastante coisas que são referências, principalmente. O Marlon Luz é referência para todos os motoristas, então todas as ideias que estão vindo daqui, da Grande São Paulo, a gente está descendo para Mogi para fazer a mesma coisa, principalmente o ponto de apoio, o motorista precisa muito. A questão da segurança, está tendo bastante câmeras de monitoramento implantada na cidade, a sinalização está sendo bem amparada referente a isso, para os motoristas evitarem levar multa. Então toda essa segurança a gente está trazendo para o motorista. Então são os projetos que ainda não já tem feito e alguns ainda estão por vir, que são os projetos que eu pego muito como exemplo, o Marlon Luz aqui de São Paulo. Eu acredito que o PLP12 ele vai ser votado até o final do ano. Passado o período eleitoral,
vão querer retomar, porque eles gostam de voltar a esses temas polêmicos ainda antes do recesso do ano novo, e justamente porque as pessoas não estão dando muita bola para aquele assunto, estão mais empolgadas com festas de final de ano. Eu acredito que esse PLP12 ainda vai ganhar força até o final desse ano. E é muito importante que a gente tenha vereadores eleitos já em outubro, né, ao redor do Brasil. Porque mesmo não tomando posse, que toma posse só em janeiro, né, mesmo não tomando posse, vai poder estar lá em Brasília no final desse ano, dizendo agora não é mais só o Marlon, vereador ali na cidade de São Paulo, está o Marlon e mais 30 vereadores eleitos aí ao redor do Brasil, pedindo a mesma coisa numa única só voz, pedindo melhorias aí ou no PLP12, enfim, as mudanças que a gente pretende mudar. Mas eu acho que é muito importante isso, nesse final de ano, a gente ter esses vereadores eleitos pelo Brasil, para estar comigo junto lá em Brasília, reforçando esse time de vereadores eleitos pela classe motorista. Você perguntou sobre o PLP12, eu sou favorável à derrubada dele, a minha opinião, né? A gente já com mandato recomeçar tudo isso a partir do ano que vem. E o seu exemplo, Marlon, ele serve, você é o único parlamentar eleito pela categoria. Então você foi a Brasília o quê? 15, 20 vezes? Né? Ou mais. A gente via lá toda semana. Então é a prova de que um vereador, um parlamentar, ele pode fazer muito mais além do seu município, né? Pela categoria. E você foi eleito, mas você não fica ali, eu acompanho muito sua rede, você atende também a população como um todo, cesta básica, sim, a família do esporte, criança, do motorista, esporte, criança. Então isso é importante. Falta bastante, pessoal. É importante o motorista entender que ele está votando num representante da categoria, mas que essa representatividade vai ampliar não só para o motorista, mas para toda a população, a cidade como um todo, né? E você sabe que a regulamentação, ela não vê só o lado do motorista, porque vai atender o passageiro. O passageiro. Ninguém está falando dos passageiros. Inúmeros. Porque os passageiros também têm que identificar que se vem absurdos para a gente pagar, a plataforma vai fazer o quê? Repassar. Vai jogar para nós e para o passageiro. Gente, então é uma coisa e é importante a gente ressaltar para vocês, motoristas, uma coisa muito importante. Eu desconheço qualquer categoria, como nós aqui somos motoristas e estamos lutando por você, qualquer categoria que tenha um representante, essa quantidade que nós temos hoje no Brasil, representando os motoristas. Eu não conheço nenhuma categoria, se foi que fosse caminhoneiro, que fosse a pessoa que fosse motoristas, que fosse taxistas. Eu não conheço uma categoria que está tendo a união que nós motoristas estamos tendo, que está abrindo oportunidade para todo mundo, né? Então o motorista tem que se atentar para isso. Nós somos uma categoria que estamos se organizando. Aproveitando aqui, chegou um pouquinho também atrasada. Ele que é o culpado. Chegou um pouquinho atrasada aqui a Luciana, candidata a vereadora na cidade de Sorocaba, pelo número 35555. 35555. Eu e o Duda, por exemplo, temos o mesmo nome. Nós três estamos no mesmo partido, inclusive. É porque sentaram junto, né? A evolução. A gente tinha pensado por aí. Começou uma panelinha aqui, gente. Eu e o Guerra é um 9-0, nós somos proteção do mar, vamos cada lado. Por favor, Ângelo. A importância do motorista na cidade. Os prefeitos, os governantes, tudo tem que saber da nossa importância. Que nós, se você prestar atenção, eu sou de Santo André, nós ficamos 24 horas na rua. Você entra em cada lugar e eu vi aqui, né, falar de registrar todos os motoristas, porque nós temos uma multa, né, e nós às vezes pagamos até dobrado porque você está no CNPJ. Então essa notificação para o motorista, se ele receber 2 multas, ser notificado, isso é ótimo, porque às vezes nós que somos motoristas, chega no ano quase R$2.000 de multa, entendeu? Então assim, a importância que nós temos na cidade, e muitas pessoas parece que não enxergam a gente. Então isso daqui, Marlon, é uma coisa muito de Deus que está acontecendo. Eu já sei que vocês estão aqui há muito tempo também, eu sou muito recente aqui, né? Mas é 5 anos de aplicativo, né? Dependo disso. Eu também tenho os meus projetos sociais que eu faço. Então eu acho muito importante, né? Nós entendermos que nós somos importantes para a cidade e que as pessoas têm que olhar para nós como pessoas. Dignas. Lembrando que é para um bem coletivo, né? Nós fazemos para a cidade, ninguém faz. Você entra ali umas boquetas, nos lugares que tem pessoas que não entram. Voltando ao assunto do PLP12, queria puxar esse destaque aqui. Eu gostaria de deixar bem claro
a gente tem que se atentar ao PL12, porque o processo legislativo ele é cruel, ele é silencioso, justamente para que seja aprovado aqueles, vamos dizer, os jabutis que eles querem, né? E a gente hoje tem um relatório que não beneficia, ou em parte, né? Eles dão ali, abrem tipo, vou te dar esse docinho aqui para adoçar a sua boca e cala a boca. Vamos deixar. O que a gente tem que fazer hoje, a estratégia, né, da gente é ir em cima do legislativo, dos deputados do nosso estado, e fazer de forma coordenada uma pressão sobre eles, porque eles vão decidir. Não adianta o governo vai gastar o dinheiro que for para aprovar um projeto de lei falido. E o que a gente tem que conscientizar o deputado é o seguinte: olha, você aprovou isso aqui, indiretamente você está onerando um motorista em 84%. Já fiz esse cálculo. Se você botar imposto de renda, a previdência e mais o que eles querem do regime tributário, é 84%. Então, se você botar isso na cabeça do deputado, a gente consegue mudar talvez a opinião e o cara ter um pouco mais de cuidado, de zelo na hora de aprovar um projeto desse. Ele vai canibalizar o motorista de aplicativo e indiretamente vai botar a conta para o contribuinte pagar. Então, se a gente conseguir organizadamente botar isso na cabeça do deputado, a gente vai conseguir derrubar. E é importante estar sendo nesse ponto, porque além do PLP12, agora tem a tal da reforma tributária. E agora ela foi para o Senado, tem o tal do imposto, IPS, CBS, de 26, que soma 26,5%. E o governo federal, ele, mediante até as manifestações de muitos youtubers aí do Brasil inteiro, né, ele até se manifestou dizendo: não, fiquem tranquilos que o motorista de aplicativo não vai ser taxado. Ele falou isso, só que ele não sabe como resolver. Olha que louco. Ô Marcos, então, e agora, o que a gente vai ter que fazer? Isso está querendo ganhar força, essa aprovação no Senado. Depois das eleições, a gente vai, além de lutar pelo PLP12, vamos ter que lutar também ainda com os senadores em relação a essa reforma tributária aí, da classe dos motoristas de aplicativo, que eu já observei que não afeta só os motoristas de aplicativo, afeta os entregadores, os profissionais autônomos e até os taxistas. Nenhum taxista se ligou nisso ainda. Não, porque os taxistas estão deixando de fazer ponto trabalhando dentro da plataforma também. Não, mas hoje eles estão em táxi também. Então, independente disso, mas eles estão vendo. Não, e cria um impasse na PLP12, que é o seguinte: o próprio ministro falou: não sobra mais dinheiro para tributar. O meio esquece. Não sobra mais dinheiro. Na reforma tributária, o argumento do governo para proteger a reforma tributária falou: não, vocês podem ser classificados no MEI. Peraí, como é que você fala que o MEI esquece e aqui na reforma tributária eu posso ser MEI? Então eles estão querendo fazer o seguinte: confundir a cabeça daqueles que são mais leigos, que não entendem o processo. Aí a nossa responsabilidade dobra, que a gente tem que ir para a rua não só pedir voto, mas também orientar os caras: ó, vai acontecer isso. Se você não tomar cuidado, não pensar direito, você vai pagar essa conta. Então, a gente tem que começar a deixar bem claro na cabeça do motorista que o governo ele quer ludibriar. Sim. Ele diz que vai te dar uma coisa, mas ao mesmo tempo ele está tirando. Isso é jogo. Eu queria colocar uma pergunta para o Marlon. É o seguinte, assim, o Marlon é um dos nossos representantes, que ele é parlamentar, né? Ele tem essa visão já diferente do que nós temos. Nós vamos querendo entrar para ter essa visão também, poder aprender. Qual que é a sua visão como parlamentar, tendo que defender os interesses da população, a mobilidade da cidade, sendo motorista, ou já sobre esse projeto, o que você, sobre o PLP12, nesse impasse como parlamentar, o que você acha disso? Ontem eu estava corrigindo, não sei se vocês viram meus stories, os 4 corrigindo ontem, retomando trabalhos aí. Mas vamos lá. Como parlamentar, o PLP12 é notório que quem trabalhou nele, quem fez o primeiro texto, quem está sendo relator, quem está sendo os deputados das comissões, eles não entendem do trabalho de motorista de aplicativo. Eles não entendem. Eles até se esforçam para entender, mas é complexo demais. É muito difícil. Por isso é necessário que motoristas de aplicativo sejam eleitos políticos, no caso nessas eleições de vereador, para que se tenha força política
para você ir lá para o deputado e dizer, não, deputado, não é assim, é assado. Olha, o custo de um motorista de aplicativo é de 60% a 75% do que ele ganha, é custo. Não adianta querer inventar uma conta diferente. A gasolina é cara, o motorista de aplicativo, ele deveria ganhar por quilômetro, a taxa do aplicativo é variada, deveria ser fixa. Então, se ninguém explicar o básico, para nós é básico, mas para eles é muito difícil. E a tarefa do parlamento também ouvir, não só falar, o parlamento é falar, né? Mas é tarefa do parlamento, dos parlamentares, ouvirem a população. Então, se a gente não tem hoje uma representatividade como deputado federal, mas a gente pode nessas eleições criar um impacto gigantesco com vereadores eleitos, isso já é suficiente para abrir portas lá em Brasília, para ser ouvidos por senadores, para ser ouvido por deputados, e aí sim a gente explicar a realidade e também levar a solução, porque também não adianta ir lá reclamar e não levar a solução. O ideal é você estar levando soluções lá para os deputados e senadores. Mas o que eu acho? Eu acho que dá para resolver, mas só dá para resolver se tiver força. Por exemplo, vamos supor aqui que o Marlon não seja eleito. Vamos supor aqui que o Marlon seja eleito vereador. É isso que foi. Cara, morreu. Não, de verdade. PLP 12 tá ferrado. Tá ferrado. O motorista de aplicativo pode esquecer. Pode esquecer, porque daí eu não vou ter mais força lá para estar lá em Brasília sendo ouvido e conversando. Pode esquecer. Então, assim como eu preciso ser reeleito, eu preciso também que mais gente seja reeleita para a gente ter mais força. Se já tivesse 30 vereadores eleitos pela classe de motorista de aplicativo, já estava resolvido o PLP 12. Já estava resolvido. Porque era mais gente, né, representativa da classe lá lutando, já estava resolvido. A maior prova da necessidade da representatividade é que, assim, se a gente olhar que o Brasil é gigantesco e que a gente tem milhões de necessidades além das nossas, como trabalhadores, acontecendo o tempo todo nas casas políticas, é difícil até olharem pra gente. Quando a gente chega lá que vai falar com alguém, o cara até para, ouve, trata bem, como ele falou, recebe e tal. Mas, meu irmão, você saiu, entrou outro reclamando de outra coisa, de outra. Agora, se você entrar num gabinete de alguém que você elegeu e que representa a sua classe, é por obrigação dele ser ouvido. É muito importante que todos os nossos colegas que estão aqui, que querem ser candidatos, saibam o seguinte: eu presenciei isso, mas eu gosto de reforçar isso, que foi um prazer ter trabalhado com o Marlon. A cobrança é diária. A cobrança é 24 horas. Da hora que ele chega em casa, sai com um cachorro, que alguém passa na rua, para e te aborda. Entendeu? Sabe? É o tempo todo, porque o motorista de aplicativo está em todos os ambientes. E que bom que cobra. E que bom que a gente para ouvir. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Ele já tem que cobrar. Então, assim, é importante a gente entender que existem vereadores, a gente sabe que em todos os ambientes, principalmente no ambiente público, porque todo mundo vê, não é que não exista nos outros, tem aquele cara que vai entrar e vai se encostar. Mas o vereador eleito pelo motorista de aplicativo, esse não pode se encostar, porque ele é fiscalizado pelo próprio motorista o tempo todo. A gente sabe que tem vereador que entra, fica 6 meses, some, vai para uma secretaria, volta na época de candidatura de eleição, volta a ser vereador, pede voto, entra de novo e fica nesse jogo vários mandatos. A gente não consegue. A gente tem que trabalhar o tempo todo. O tempo todo. E assim, isso é muito bom para quem gosta do que faz. Eu acho que todos aqui gostam muito do que fazem. Acho que nessa mesa não tem ninguém oportunista. Todo mundo aqui está nessa briga, todo mundo está nessa luta, todo mundo está arregaçando a manga há muito tempo. A prova está lá em Brasília, que a gente vai para lá o tempo todo. Eu até sou bem recebido. A secretaria, já a prefeita também, que é a candidata à reeleição na cidade. E eu sou bem recebido, só que eu não tenho uma voz que eu deveria ter. A força política. A força política. Então, assim, consegui até expandir algumas vagas lá de embarque, lá são chamadas de vaga verde, né? É 1 minuto só de duração. Muitos motoristas até reclamam que eles têm que esperar o passageiro para poder tentar receber a taxa e eles recebem uma multa. São os 3 minutos. Se não tem a representatividade, vai continuar dessa mesma maneira. E é isso que eles me entendem. E lá tem bastante essa situação de marxista também. Isso que você está falando, desculpa, isso que você está falando de ser bem recebido é muito engraçado, porque é uma escala. Eu sempre vi isso desde o início, que ninguém nem sabia o que era aplicativo. Em 2015, 2016, ninguém sabia. E mesmo na Câmara de Vereadores, ninguém sabia. Então era ignorado. Eu não era bem recebido. Com o tempo a categoria foi ganhando moral, eu comecei a chegar nessa fase. Eu sou bem recebido.
A categoria está amadurecendo, chegou a eleger o Marlon, aí o Marlon passou a ser representado. Quer dizer, ele passou a representar, então ele passou não só a ser recebido, ele passou a ser ouvido e respeitado. Para que a gente tenha o respeito, a gente tem que ser votado, não tem jeito. Ser bem recebido é o que ele falou, chega lá, o cara fala, tá tudo bem, senta aqui. E se a gente for de associação, que nem era de associação, quantos associados você tem que o cara está fazendo conta de voto? Entendeu? Ele está fazendo conta de voto. Ele quer só te usar. Separa o que você tem. Ele quer saber o que você tem. Quantos associados você tem? Autoridade, né? Nós somos recebidos, ouvidos e não atendidos. Pois é, a gente tem que dar um passo à frente agora. Agora tem que Deixa eu fazer deixa eu interromper aqui, ó. Tem o Duda que quer falar e também tem o Guerra. Acho que o Duda queria falar uma coisa sobre ainda PLP12. PLP12. Eu queria pegar o gancho porque o que o Xavier falou é a minha bandeira também. Eu sou a favor de derrubar a PLP12. Né? Porém, o que acontece? O governo está resistindo. Ele vai resistir. É um peso muito grande que a gente vai enfrentar se a gente disputar essa luta. A eleição ela vai ser o divisor de águas para a gente saber se a gente vai conseguir ou não. Se passar a eleição, não tivermos êxito na eleição por intermédio dos candidatos hoje aqui presentes, vai acontecer o seguinte: nós não iremos ter energia para poder derrubar. Aí a gente vai ter que se contentar com aquilo que está lá tramitando e lutar ali para fazer uma poda para melhorar esse projeto que está horrível, né? Um outro problema que a gente enfrenta também é a pressão do governo, porque o governo ele não está interessado no motorista. Nós sim estamos. O governo está interessado em arrecadar. Então ele está querendo acelerar isso daí para poder trazer o dinheiro para os cofres públicos. O motorista também precisa entender que a pauta da PLP12 não é um palco político para nós. Não estamos endemonizando a situação para poder ganhar voto. A situação é real, ela está em Brasília, está acontecendo enquanto nós estamos conversando, está tramitando, porém, como o Marlon falou, para poder dar continuidade nessa luta, a gente precisa do mandato. O motorista precisa entender isso, precisa ter... O Marlon é vereador, eu assisti um vídeo no canal do Marlon falando, este mês eu fui para Brasília 11 vezes. Foi um mês que eu custei para ir 2. E eu não consegui mais ir. Não tive mais poder aquisitivo, não tive. Mas agradeci que o Marlon teve. Então nós não estivemos desamparados lá. Se a classe não valorizar, se a classe não enxergar a importância da eleição esse ano, literalmente, senhores, como o Marlon acabou de falar, esquece. Pode procurar outro emprego. Eu vou até acrescentar, porque o Marlon falou muito bem, não se resolve problema complexo com solução simples. E parece que se a solução é simples é porque ela é burra ou está errada. Começa por aí. Então, o PLP12, ele é um problema complexo. Muito. Nós sabemos disso. E a gente vê até na fala do Augusto Coutinho, que é relator de 2 comissões ali, uma das últimas falas dele aí, falando que não pode aumentar a tarifa mínima, porque ele não pode acabar com o serviço para aqueles passageiros. Você vê que o quão difícil é o entendimento. Isso é lavagem cerebral da Uber. Exatamente. E eles, não basta o entendimento ser complexo, tem a Uber lutando contra a gente a favor dela, porque o PLP favorece ela. E ainda tem a questão do pessoal querer implementar para arrecadar, o governo para arrecadar o mais rápido possível, e a gente chega lá e vê um deputado, que é relator de 2 das 3 comissões, dando uma fala dessa, e você percebe, se a gente não tiver força para chegar lá e falar o trabalho escravo acabou, porque o metrô em Belo Horizonte é 5,50 e hoje, naquela época, a tarifa mínima era 5,50 em Belo Horizonte, hoje a gasolina está 6,59 e implementou o Uber seu preço que tocou a 3,18, nós estamos falando de trabalho escravo, que o motorista paga para trabalhar. Às vezes é pior que trabalho escravo, que você não recebe nada. Sim. Ali a gente paga para trabalhar. E por que é tão complexo? Porque a maioria dos motoristas às vezes não faz conta, não tem informação, chega lá, toca aquilo ali, ele acha que ele tem que fazer, senão ele é bloqueado, senão ele é banido. Então é uma situação muito complexa que o governo deveria entrar, às vezes, para nos respaldar, e nem o governo entende. Se a gente não se fizermos entender, aí nós estamos ferrados. E sem a representatividade a gente não vai conseguir combater. O próprio diretor da Uber falou em uma das audiências... Verdade. Não é vantajoso
para o Uber pagar por quilômetro, minuto, ter uma tarifa fixa. Porque daí o motorista vai ganhar 17 mil reais. Não pode ganhar. E o motorista ele não pode, mas pagar imposto. Bruto, né? Isso é bruto. Isso é bruto. Mas pagar imposto pode. Então, no gancho que o Marlon falou e os meninos aqui complementaram, realmente é isso. O governo, ele está fazendo alguma coisa a favor, entendeu? Dele. Porque ele também não está pensando muito na Uber, não. Entendeu? Não está pensando nos aplicativos. Ele está pensando que vai retornar. Para ele, tem uma experiência de falta de representatividade que exemplifica o que você falou. Essa coisa assistencialista que o Augusto Coutinho colocou lá, não, mas vocês têm que ter uma tarifa baratinha, porque a pessoa que não tem condição, como é que vai fazer? A gente que banca o sistema, a gente vai ter que ter uma tarifa baratinha, ter prejuízo, trabalhar muitas vezes de graça, pagar para trabalhar, para fazer o assistencialismo que o governo tem que fazer. Pois bem, no Rio de Janeiro, os cabritinhos nas pontes que sobem as comunidades, tem umas vans e tal, eles estão sendo obrigados, é surreal, eles são obrigados a carregar o jovem estudante, o idoso, como o transporte público carrega, sem pagar passagem. Porém, os ônibus recebem da prefeitura um valor por isso. Só que os cabritinhos e as vans não tem, eles carregam de graça, porque eles não têm representatividade, eles estão lá desesperados, porque chega no horário escolar, uma Kombi tem 10 lugares, 9 lugares, entram 8 crianças, acabou, o cara trabalha aquele turno ali. Então, assim, é necessário a representatividade. Se eles tivessem a representatividade, tá ótimo. O que o governo está propondo é fácil o que eu não consigo fazer. Não, se vire para fazer. E a gente, o assistencialismo não é culpa nossa, e a gente, desculpa, Denis, a gente entende como subsídio. Lá em Belo Horizonte e tudo, tem subsídio metrô, ônibus e tudo mais. E existe, tem como fazer o subsídio, o governo pode dar esse subsídio. Já que ele quer que a gente pague para trabalhar, então que ele subsidie isso daí. É uma alternativa. Quer manter, então dá seu jeito. Senão isso tem que ser mudado. E a gente tem que colocar isso na cabeça. Que o motorista ele tem um custo altíssimo e a gente não pode pagar para trabalhar. Então, uma coisa que tem que ficar clara da PL12, qual a grande dificuldade de a gente colocar essa métrica de uma bandeirada de R$10, R$2 por quilômetro, mais o tempo, é porque isso vai trazer para o motorista a possibilidade de calcular uma viagem. E a plataforma ela não quer que você calcule, para você não ficar contestando se ela te pagar menos. Por exemplo, já aconteceu com essa modalidade nova da Uber, ela te oferece um valor, aí o usuário faz uma pequena alteração, ela tira 5, 6, 7 reais às vezes da corrida e você vai entregar na mesma distância. Então, como é que você questiona? Porque ela muda tudo, aí coloca lá como valor ofertado, e ela não, o seu valor ofertado é esse, você tem que ficar contestando, muitas vezes você não consegue. Isso é ruim. Agora, quando a gente tem uma métrica clara, uma forma de poder calcular o quanto a gente vai ganhar numa corrida, isso leva para eles prejuízo. Tudo vai para a representatividade. Nós não temos representatividade. Sim. Por isso que agora, em outubro, a gente precisa da representatividade. O motorista, ele foi enganado com os sindicatos fake. O governo pegou o sindicato e falou assim, ó, as centrais sindicais, e falou assim, ó, esse pessoal aqui está te representando. E não está. Né? Então, a plataforma, a gente que está lá em Brasília, a gente sabe todo dia, eles estão andando nos corredores, fazendo lobby ali, bate na porta de gabinete, de deputados, o tempo todo, senadores. A plataforma, o governo está se representando, está se garantindo, e ele tentou comprar os sindicatos de alguma forma, pegou e colocou ali uma central, o pessoal que não sabe nada sobre a nossa realidade, e falou, olha, esse pessoal aqui vai te representar, e não está representando. Deixa eu fazer uma colocação não existe vocês, assim, para que o motorista possa entender o que acontece. Hoje, para a Uber, para 99, as empresas, para ela é excelente esse motorista que entra e quer só trabalhar, o foco dele é só apertar botão, porque hoje o motorista ele tem que ser um especialista. Ele tem menos de 7 segundos para analisar quilômetro, valor, quem ele está carregando, se vai valer a pena, se vai ter como ele trabalhar, se vai pegar corrida ou não vai, para onde que vai indo, analisar o local que ele está indo. Então hoje tem que ser especialista. E a nota. E aí, os aplicativos querem que o motorista não tenha esse conhecimento.
Eles querem motoristas sem conhecimento nenhum. E esses motoristas estão entrando agora novos, que não sabem como trabalhar, só querem apertar botão. E você que não se especializa, não procura saber o que acontece com a categoria, só está fortalecendo essas empresas, está prejudicando a categoria e os motoristas que realmente necessitam. Então o motorista precisa aprender, se informatizar e ver como trabalha, acompanhar todos os processos que estamos fazendo. Eu sei que o motorista muitas vezes tem a particularidade dele familiar, às vezes ele tem que trabalhar, ele não pode ter tempo. E para isso que tem nós aqui, representante, para catar essas informações e levar para vocês. Vocês só estão no trabalho de acompanhar a gente, o nosso trabalho. E a gente leva essas informações. Então vocês têm que estar acompanhando para que vocês não sejam marionetes dos aplicativos. Olha, o motorista quando chega para mim, a primeira coisa que eu falo para ele, baixa o Rebu. É verdade. Baixa o Rebu aí. Baixa o Rebu. Um amigo meu falou assim, mas ele tá no iPhone. Eu falei, logo ele resolve isso. Arruma um Android e põe no Rebu. Da minha parte, só para fechar a questão da PL12, só para encerrar, da minha parte, o que acontece? Ficou meio aberto a questão de eu e o Paulo defender a derrubada da PLP12. O sentido que a gente está querendo derrubar a PLP12 é para evitar problemas hoje e futuros. Sim. Por quê? Porque a PLP12 hoje, ela traz todo o mecanismo que o sindicato implantou. E qual é o mecanismo que o sindicato implementou? Coloca nada aí, deixa que depois nós resolve. E certo dia eu fui fazer uma reunião com o Marlon lá no gabinete dele. E eu estava em reunião com o Marlon, conversando, papapá. De repente, entrou 2 assessores, cada um com um bloco desse tamanho de documento para ele assinar. Eu olhei aquilo, eu vou fazer assim para ver o Marlon. Falei, Marlon, o que é isso aqui? É tudo para me assinar, para ler e tal. Ou seja, o que eu quero dizer? Nós queremos derrubar a PLP12 para construir um projeto que já tenha tudo, para não tomar nosso tempo lá na frente, porque o motorista aplicativo, ele falta tudo, nós não temos nada. O que nós temos é um carro, um aplicativo que paga super mal, bandido te esperando, asfalto todo arrebentado, trânsito, semáforo que não é inteligente, enchentes, entendeu? Nome ficando sujo, você trabalhando, a frustração, você falar, poxa, eu tenho uma dívida de R$1.000, eu não estou conseguindo produzir. Você trabalha 12 horas e você olha os seus ganhos, você não vê rendimento. É isso que o motorista de aplicativo tem. O nosso objetivo aqui é mudar esse cenário. É o motorista comprar seu carro, ter um bom asfalto para trabalhar, não ter um trânsito para enfrentar, ter o seu ponto de embarque e desembarque para poder parar seu carro. Enfim, uma série de coisas. Se a gente deixar a PLP12 com todas as brechas que ela tem, lá na frente, ao invés da gente estar cuidando de melhorar outra parte da sua vida, motorista, a gente tem que ficar lutando constantemente em Brasília. Então, para colocar um ponto final na questão regulamentação federal, é necessário que se derrube a PLP12 e que entre um projeto completo. Daqui a um ano, daqui a 2, é outro ministro, é outro deputado, e a gente está lascado. Então, assim, a responsabilidade hoje, a categoria mostra maturidade quando ela elege os seus pares. E aqui estão os pares. É só as pessoas que têm a responsabilidade de cumprir com o seu voto. A gente vê que ele está falando que é mais difícil revogar a lei e mudar, que a gente vê que é a força que tem um vereador, que eu tenho acompanhado. Que a gente vê que a PLP12 está aí, está sendo julgada, tramitada, a gente tem que lutar por ela. A mudança dela, a aprovação dela está muito difícil. Você quer feito contra ela. Mas eu digo assim, a gente vê o que acontece. Qual que é a força do vereador nisso? A gente vê que mesmo com a PLP12, que está em projeto ainda, e não se consegue mexer em nada, está parado ainda para votação, o Marlon aqui conseguiu fazer uma lei para modificar essas coisas para poder melhorar aqui na cidade de São Paulo. Contraponto, entendeu? Então você como vereador na sua cidade, se isso não está aprovado ainda, você quer melhorar, o Marlon fez aqui contraponto como vereador. Nós podemos fazer isso também. Então pode melhorar isso na nossa cidade. Importantíssimo, né? Se quiser, 56, como que é o número? 662, isso, eu estava tentando lembrar. Porque daí acontece, ele fez essa lei, então ele consegue como vereador ter essa força. E nós vamos ter também. E já foi aprovada Foi aprovada em primeira instância. Mais importante, né? Unânime. Quando que você pensava, como motorista e militante da causa do motorista, que um projeto nosso ia ser aprovado? Unânime. Só com o vereador. Só com o vereador. Não dá, é difícil, porque tem sempre alguém para ir contra. Inclusive, na Câmara Municipal de São Paulo, tem outros 2 projetos que não são bons para o motorista de aplicativo, não resolvem nada a situação do motorista de aplicativo,
e que já foram votados em legislatura passada, né, passaram por primeira votação, mas com a minha entrada, esses outros projetos foram freados e o nosso. Sim, isso é legal pra caramba. Isso é bom porque serve de exemplo para outras cidades, né? Isso aí, E a 62 eu peguei, ele mandou para mim, a Dandan mandou para mim e falou assim, olha aqui, dá uma lida nisso para respingar aí em Mogi, para ver como que é. Eu dei uma lida, vi que o negócio é bom pra caramba. Então são esses exemplos de compartilhar as outras cidades também que a gente traz o melhor, né? O que é bom a gente põe pra dentro, que não for, a gente põe lá pra fora e fala, não, isso aqui é a realidade da minha cidade. Às vezes até é bom pra uma cidade, mas pra outra tem que adaptar, não é. Exatamente, mas são coisas que vêm de encontro com a necessidade do motorista, porque Mogi das Cruzes, o motorista de Mogi das Cruzes vem aqui trabalhar em Guarulhos, em São Paulo, porque liga, né? A cidade ela liga, então vem muitos motoristas para cá, então vive essa realidade, então essa inclusão, né? Eu ressalto mais ainda, Renata, e aí Ângelo também, a região metropolitana de São Paulo são 37 municípios. Sim. E quanto mais a gente puder ser uníssono, né, Guarulhos também, numa única legislação que contemple esses 37, né, justamente por essa mobilidade do motorista estar em Itapuã, está em Guarulhos, está em São Paulo, está em Mogi, né, quanto mais for fácil para todos esses motoristas que estão nesses 37 municípios, melhor. Então é muito importante, né, que a gente tenha, que esqueci também da região metropolitana, né? Quanto melhor a gente puder contemplar a região metropolitana com motoristas eleitos vereadores, para a gente estar fazendo uma regulamentação que vá além da fronteira da cidade de São Paulo e que se integre com a regulamentação dos outros municípios. Eu acho que tudo tem que ter um início, né? Tudo tem que ter um início. Eu acho assim que a gente fala de cadastramento, o motorista até se assusta até tal, mas isso não vai ter custo. É uma coisa para ter organização. Tudo tem que ser organizado. Hoje a gente tem esse problema que muitas vezes falam assim, eu vou em São Paulo não consigo trabalhar, eu vou em outra cidade não consigo trabalhar. Se a gente tem uma organização, então o que acontece? Toda cidade está organizada, a gente sabe a quantidade de motoristas que tem também. Futuramente podemos abrir um cadastro nacional. Um motorista que viaja muito, ele pode trabalhar num cadastro nacional. A gente abre um cadastro nacional. Como você é um motorista que viaja muito, hoje você está no Rio, amanhã você está em São Paulo, amanhã está em Belo Horizonte, você vai trabalhar num cadastro nacional que a gente pode abrir isso mais para frente e o cara tem abertura para trabalhar em qualquer estado, entendeu? Isso é uma coisa futura, mas tem que ter um início. Então vamos começar uma organização no nosso município, vamos organizar primeiro nosso quintal, a gente fala, né? Para depois abranger o bairro, cidades, né? Para fazer isso melhor. E eu acho que é uma ideia muito boa. Isso é muito importante porque se nós estamos aqui no estado de São Paulo. Se a gente sair do estado de São Paulo e for para Brasília, chega lá, você liga o aplicativo e ele não toca, você está fazendo a transferência. E tem casos aí que leva 3 meses para concluir. Então, nem precisa de tanto, né? Sair de São Paulo e passando de José dos Campos, você já tem a dificuldade que você já não consegue rodar no aplicativo lá. Mas isso não é uniforme, né? Porque a gente tem um aplicativo que cria dificuldade, tem aplicativo que você vai de um lugar para outro, você liga e funciona. Isso também tem que ter um olhar sobre isso. Tem que ter uma avaliação, realmente tem que ser barrado, não tem que ser barrado, não é para ser liberado. A gente presta o serviço. Isso aí, a gente tem que ter esse olhar também, porque tem pessoas que têm a necessidade de se locomover, de viajar, é transferida, a esposa é transferida, o cara quer ir, o marido é transferido, a mulher quer ir, entendeu? Então assim, isso vai ser visto isso também. E a PLP 12, principalmente para a Luciana, é ruim. Porque se essa PLP 12 for aprovada no jeito que ela está hoje, quebra a empresa da Lead Drive, porque os pequenos aplicativos, né? Na nossa cidade tem a Piragol, no Piracicaba, temos a Lead Drive, temos outras empresas pequenas aí também. O que acontece? Se as empresas não quebrarem. Porque se ele cobrar mais imposto da empresa pequena do que a empresa grande, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um imposto lucrativo. Que ela é grande já. Nós tivemos aí um representante de TBR mesmo falando assim, para nós vai ser um impacto muito grande, mesmo nós somos grandes, porque a cobrança do imposto que estão querendo fazer para as empresas menores, ela chega a 3, 4 vezes mais que uma empresa grande, não existe. Mas isso claramente é uma reserva de mercado. Não é que a Uber quer ir para Ouro Preto, por exemplo, tirar o Pampam de Ouro Preto. Ela não quer tirar o Pampam. Ela quer tirar qualquer possibilidade de crescimento. Ela não quer que o Pampam vá para Belo Horizonte. Justamente. Entendeu? Então ela está querendo que o Pampam vá para longe. Para aquele lugar que a gente quer mandar, não pode. Ela não quer que cresça. Isso é reserva de mercado. Ela está reservando o mercado para ela. Justamente. Então a população lá de Ouro Preto, estou dando exemplo de Ouro Preto, tem vários exemplos no nosso Brasil, mas ela vai ficar desguarnecida. E tem que ser uma preocupação do governo federal também, não deixar os lugares desguarnecidos. Né? Pessoal, indo já finalmente da nossa gravação aqui, do nosso debate, queria abrir mais um espaço aí para a gente fazer um encerramento, um resumo. Sim. Se alguém quiser dar algum destaque ainda para segurança e profissionalização, acho que alguns pontos ainda que podem ser destacados. Eu quero dar um destaque
em relação ao que o Paulo Xavier mencionou sobre a tipificação de crimes em BH, né? No estado de Minas, né? Na verdade. No estado? É estadual. Tá certo. Tem a tipificação de crime no estado, porém, ainda está sendo motorista assassinado, motorista assaltado. Por quê? Porque só tem a tipificação de crime. Não tem ninguém ali para poder puxar essa estatística, chegar junto com a Secretaria de Segurança Municipal ou Estadual e desenvolver um projeto ou um programa que ampara o motorista. E registrar da forma correta. Exatamente. Porque o cara é assaltado, mesmo tendo, ninguém tem conhecimento. Exatamente. Então precisa ser amplamente divulgado e trabalhado, porque a estatística já tem. E se está tendo estatística é porque o crime está ocorrendo. Então, o passo agora, pelo menos em Belo Horizonte, que parabéns aí para vocês, é preciso agora andar o próximo passo. Eu queria até um parênteses só para falar sobre isso aí. É importante o que você falou demais. Por quê? Eu fui a pessoa que sugeriu essa tipificação através, infelizmente até foi depois da morte de um parceiro, o Estado abriu as portas, o comando da polícia, e a gente conseguiu implementar. Mas eu não tenho acesso. Não tem acesso. Um parlamentar consegue ter acesso. As informações, o que o comando da polícia fala? Isso vai dar um alarme para a população e tal, até para os motoristas e tudo. Mas enquanto parlamentar, nós conseguimos ter acesso, passamos a ter acesso e conseguimos criar leis e projetos para proteger preventivamente, né? Com certeza. O motorista. Então é muito importante o que você falou, porque assim, desde 2021 que a gente tem, e eu tive acesso uma única vez a um relatório, através da BH Trans lá, que é uma empresa de mobilidade lá. É muito importante a gente ter esse acesso, mas é só um parlamentar que consegue ter. Eu achei importante voltar com esse assunto, porque o motorista que está assistindo, ouviu você falar, não, já temos a tipificação de crime, ele acha que já está resolvido. Assim como o motorista acha que a PLP 12 já está tudo ok. Por quê? Porque a gente não está mais indo brigar, não estamos mais falando em manifestação. E então a gente tem que pontuar. O motorista que está atrás das câmeras entender. A necessidade de um representante. Exatamente. PLP 12 não acabou essa luta. Ela está quieta porque tivemos o recesso de julho e entrou nas eleições. Porém está tendo movimentação. Cabe ao motorista identificar que existe problemas e trabalhar para resolver. É aquela coisa, né, Duda? A tipificação de crimes é o primeiro passo. Exato. Não adianta nada, acontece um crime ali e nem o policial militar está sabendo e faz o registro da forma correta. Exatamente. Não adianta nada você ter a estatística, vamos supor que conscientizou e começa a fazer o registro. Não adianta nada ter a estatística se não vai criar um projeto de lei para beneficiar em termos de segurança o motorista de aplicativo usando aquilo dali. Então é só o primeiro passo. Agora precisa da representatividade, alguém para fazer acontecer. Aqui na cidade de São Paulo, a gente conseguiu fazer esse ano aconteceu, na verdade, finalzinho do ano passado, início desse ano, a gente conseguiu fazer uma licitação para instalar rastreadores em carros de motorista de aplicativo. Pago pelo próprio município, através daquele imposto de 10 centavos, aquela taxa de 10 centavos o quilômetro, juntar esse dinheiro e poder dar essa segurança para o motorista de aplicativo. Imagina o motorista de aplicativo poder fazer uma instalação de graça de um rastreador do município, onde caso o carro dele inclusive seja roubado, ele tem uma central onde ele pode ligar e acionar um dispositivo de segurança. A gente tem solicitado, pronto para executar, só não deu tempo de ir para frente esse ano por causa do ano eleitoral, mas a ideia é que ele, após a eleição, a gente continue com esse projeto e aí sim fazendo a instalação. A licitação está vencida, já está tudo certinho, só pode fazer. Conversando sobre isso, porque inclusive eu já entreguei para o prefeito lá de Sorocaba, Manga, um projeto que vai unir a GCM, a Polícia Militar, a CEMOB e a URBS. Porque vai ter o cadastro, vai ter o rastreador e a implantação de câmeras. Então, esse é um projeto que eu já tenho ele, que já está lá, entendeu? A gente só precisa colocar em prática. Mas que une tudo isso, porque tem como o município ter esse controle, só que para isso a gente tem que ter o cadastro do motorista. Sim, é legal saber o seguinte, foi uma iniciativa de um vereador eleito pela categoria de motorista, mas esse projeto não fica só nisso. Então aqui na época que acontece, vai pegar vão escolar, o taxista, vai pegar, quer dizer, o motorista de aplicativo, o modo de entrega, vai beneficiar outro. E aí alguém vai falar assim, mas o vereador não pode mexer nos ganchos. Como não? Quando ele consegue botar isso,
ele mexe nos ganhos, porque o seguro diminui o custo. Que a gente já tem rastreado. Quando a prefeitura vai divulgar, porque obviamente é uma coisa que a prefeitura vai ser interessante divulgar, que os veículos estão rastreados, esse grupo de motoristas de aplicativo, modo de entrega, taxista, seguro, escolares, essas pessoas não saem do alvo do bandido. Eu vou querer justamente roubar um carro, um veículo que a prefeitura monitora. E é o imposto voltando para o motorista. Sim. Porque a proposta é essa. Eu acredito que esse projeto está na pauta de todos vocês. Sim. O desejo de todos nós. Inclusive, nós tivemos reuniões. Tivemos. E a gente falou sobre isso. A pergunta que eu faço para o nosso vereador eleito hoje, que ele tem a experiência para poder passar tanto para nós quanto para o espectador, você encontrou alguma dificuldade, alguma coisa para implementar esse projeto? É viável, não é? Ele vai emplacar? Sim, na verdade, encontrou diversas dificuldades. Para tracionar isso no poder público, explicar a necessidade, explicar o porquê do retorno dessa taxa, né, para o cidadão, passar confiança não só em relação ao motorista de aplicativo, mas para os passageiros se sentirem mais seguros nos carros dos motoristas de aplicativo, porque o rastreador não é só uma segurança do motorista, é uma segurança para passageira, às vezes, para a população. Não, eu sou um carro rastreado pela prefeitura. Para a família do motorista. Para a família do motorista também, para a esposa do motorista, que vai poder acompanhar ali aquele motorista num aplicativo. Então, é toda uma estrutura. Uma vez superado tudo isso, e explicado, e debatido e tudo mais, se entrou com o processo de licitação, e aí uma empresa já ganhou essa licitação, e agora falta a parte de instalar realmente os rastreadores. Mas ele vai acontecer, isso é inevitável, ele vai acontecer, só realmente não poderia ter, no período eleitoral, dar alguma coisa para a população no período eleitoral, mas vai acontecer. Eu fiz essa pergunta para o motorista saber que dá para fazer. Porque quando a gente joga esse projeto como proposta, o motorista fala, não, isso aí nunca vai acontecer. Eu particularmente. E o motorista acha que o custo vai ser dele. Não vai ser. Esse é o nosso proposta. Eu estou do lado de São Paulo. Literalmente eu não sabia desse projeto. Estou feliz. Feliz por duas vezes, que o motorista vai estar amparado e também que o projeto deu certo. Obrigado, Marlon. Deus te abençoe. E vou mais além. Na cidade de Piracicaba houve um fato triste. Uma mulher, ela diz que uma amiga chamou o veículo por aplicativo e ela entrou no carro e ela foi estuprada e abandonada no canavial. Se já tivesse implantado esse projeto com rastreador, com um cadastro municipal de motorista de aplicativo, com certeza nós, primeiro, se realmente foi o motorista de aplicativo, porque até agora a gente não sabe se foi ou não, né? Se foi, esse ato já não teria acontecido. Se é uma conta feia. Exatamente. Então o cadastro evita tudo isso. E o rastreador, né, traz mais segurança para o passageiro. Eu estou entrando no veículo de aplicativo que é cadastrado no município e que é rastreado pelo município. Então, a segurança para o motorista é excelente e para o passageiro é dobrada. E é interessante. Vai ter botão de pânico? Ou é só rastreador? Só rastreador. Botão ainda não. Essa licitação, mas dá pra a arrecadação ela é feita pela regulamentação dos aplicativos na cidade ou por outros meios? Pela regulamentação já existente na cidade, né? Se não tem a regulamentação, tem que ter a regulamentação. Se a gente levar o Estado, a gente pode até colocar de uma certa forma de monitoramento por câmera. Porque as condições do Rio de Janeiro, pelo menos, e acredito que em São Paulo também, são monitorados por câmeras. E eu acho que isso é uma segurança para o motorista. Porque quantas vezes o motorista não foi denunciado falsamente? A população também, né? O próprio passageiro, usuário, acho que a gente tem que ampliar. Eu já levei essa proposta para um deputado no Rio, e eu quero botar aqui para a gente discutir, até amadurecer meu pensamento. Eu falei para ele, a gente poderia sim criar um cadastro lá no estado do Rio de Janeiro e fazer um monitoramento desses carros. Os táxis não são obrigados. Mas a gente poderia fazer até para o benefício do motorista e também do passageiro. Sim. Ele falou que é inviável um projeto de lei que vai onerar o motorista. Eu falei, não, a gente vai onerar. Vamos criar um cadastro do motorista, vamos regulamentar o motorista no estado do Rio de Janeiro. E dentro dessa regulamentação, a gente vai achar a brecha para colocar isso aí. A gente teve no Rio de Janeiro um exemplo que
tomou notoriedade nacional, foi o acidente do Kaique Brito, um colega nosso. Se ele não tivesse as câmeras, ele teria sido triturado pela mídia. A câmera é fundamental, né? A câmera salvou ele e viu que quem causou o acidente foi o próprio Kaique. Então eu vejo isso como um ponto essencial para a gente discutir. A questão da segurança assim, é muito interessante. A câmera dentro do carro, ok, responsabilidade do motorista. O rastreador, ok, responsabilidade do município. Mas o aplicativo tem participação nisso. Ele tem que ter uma responsabilidade pelos cadastros, que são muito falhos. Ele tem que ter, eu acho que é fundamental, qualquer motorista de aplicativo, quando sofre qualquer problema, estando trabalhando, ele informa a plataforma. No caso do Rio de Janeiro, tem várias áreas de risco, eles sabem exatamente onde acontecem com mais incidência. Com um caso recente no bairro do Engenho Novo, numa rua, num ano, teve 1.140 assaltos. Sim. Na mesma rua, filmado com várias câmeras, 1.140 assaltos numa rua. Não é uma avenida, não. É uma rua de 600 metros. É a mesma conta ainda. Entendeu? Então, assim, é muito assalto. Sabe? É muito assalto. Então, assim, os motoristas de aplicativo não sabem. Quem tem um grupo organizado, se comunica via rádio e tudo mais, já sinaliza, lugar tal não vai, lugar tal não sei. Mas só que o aplicativo sabe. Então, por que não o aplicativo dar a opção ou nos informar? Tal lugar não é legal, tal lugar ali é ruim, você pode levar, mas e se isso é uma obrigação do aplicativo, também cumpre a responsabilidade dele. Porque o aplicativo tende, e eu não contei, já tem muito tempo que eu não conto, mas o texto de abertura da Uber, quando você entra no Google lá para tentar se inscrever, fala 9 vezes em segurança, as 9 vezes ela empurra para o Estado. Ela fala até do botão do Rio, tem o botão de pânico, que nunca funcionou, entendeu? Tudo é ligando ao Estado. E ela é ligando à responsabilidade dela. E ela se omite de duas formas. A que você falou de ter a estatística e não usar isso para nos proteger, e da segunda forma que eu passei por isso. Em 2017 eu fui assaltado com o aplicativo, através do aplicativo da Uber, 2 horas da tarde num bairro, e eu, assim que eu fui assaltado, eu entrei na minha conta em outro celular e informei sobre o assalto. E eles bloquearam minha conta, foi a única coisa que eles fizeram. Eles protegeram a eles, né? Protegeram a eles. Poderiam ter rastreado, meu celular ficou ligado, eu rastreei através do Google por um tempo, poderiam ter rastreado meu celular, poderiam ter feito N coisas. Eles, sinto muito pelo ocorrido, bloqueou minha conta. As plataformas e o poder público não pode dizer que eles não têm essa informação. Lá em Brasília, antes de acontecer o fato lá dos motoristas serem presos no DD, eu falei sobre isso. Os traficantes já estavam cobrando lá os motoristas para rodar lá. 27 motoristas sequestrados como traficantes. É o caso de poder... Para pagar R$400. Quem quisesse pagar e sair, R$400 nunca mais entra naquele bairro. Para pagar isso era 700 JBI. E quem quisesse pagar semanalmente, aí tudo bem, o prêmio da semana de graça, paga 400. 400 por semana. Gente, recebi um adesivo. Uma colocação desse ponto que eu acho muito importante, eu falei já no podcast, falei para muita gente, onde eu tenho oportunidade eu falo, que é o seguinte: a Uber, ela tem um sistema de segurança eficiente, eu concordo. Sim. Pro passageiro, não por motorista. Porque que acontece? Só esse ano aqui, a última vez que eu fiz o requisito, já tinham morrido quase 1.020 motoristas. Que a gente ouve falar que acontece, motoristas foram muito por passageiro. Mas onde você ouve falar que o passageiro foi morto por um motorista? Nunca. Então o sistema de segurança funciona, mas tem que ser inverso. Toda a segurança que a Uber pede para o motorista tem que ser pedida para o passageiro. Quando a gente fala, a gente quer foto, a gente quer o documento real, a gente quer que realmente seja bonito. O nome verdadeiro. O nome verdadeiro que ele falou. Esses assaltos foram feitos na mesma conta. Eles não bloqueavam a conta. Olha, no Rio são 1.142 comunidades, dominadas pelo Comando Vermelho na sua maioria e pelo Terceiro Comando. A Uber, ela tirou o meu direito de dizer se o local ele é seguro ou não. Seguro ou não. Por quê? Aonde você atuar no Rio de Janeiro, principalmente Zona Norte, Baixada Fluminense, que é onde eu mais rodo, acidentalmente não. Você vai cair numa área de risco. Vai. Querendo ou não. Então, você tem um volume maior. Caberia a Uber entrar em contato com o motorista e falar assim, cara, você está falando aqui que tem muita área de risco. Me ajuda aqui a mapear. A 99 já faz isso. Você pode colocar lá se o local é área de risco ou não. Faz uma observação, né? E aí, o que acontece? Olha que interessante da 99. Se ela se adaptou, por que a Uber não faz? E aí, quando aparece lá área de risco, você pode clicar em rejeitar, que aquilo não vai afetar a sua taxa. Sim.
Cara, um fato simples. Simples, já teve uma ferramenta que funcionava muito bem no Rio, que era você dizer aonde você não quer ir. O motorista podia marcar. Porque, se eu moro numa área de risco, eu particularmente moro num bairro que ninguém quer ir lá fazer corrida. Ok, eu faço. Eu estou há 55 anos morando ali. Então, pra mim, tá tudo bem. Eu entro em todas as comunidades, as pessoas me conhecem. Pra mim, tá ok rodar ali. Então, é seguro pra mim e seguro pro meu passageiro. Quando eu vou para um outro bairro que talvez eu não conheça tão bem, é inseguro para mim. Por que eu não poderia dizer que eu não quero aquele bairro sem afetar? E a inteligência artificial, que identifica 1 milhão de coisas, não identifica justamente esse desejo de segurança que a gente tem. Isso é muito complicado. Pessoal, preciso encerrar, nosso tempo já está se esgotando. Queria agradecer a todos os motoristas candidatos que participaram do nosso debate. Eu acho que eu pelo menos gostei bastante, fiquei bastante satisfeito aqui com o debate, com as ideias. E você que está assistindo, espero também que tenha gostado, conhecido um pouco melhor dos candidatos. Reforço, né? Tem gente aqui que é motorista, é candidato e não participou aqui, né? Então fique atento aí aos candidatos da sua cidade e vote em motorista de aplicativo que seja candidato, justamente para poder ter uma melhora aí para a classe. Mais uma vez, agradeço a todos presentes aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Abraço, gente. Tchau.